Esse vídeo é para você que tem dores na coluna e deseja eliminá-las. Assista esse vídeo até o final. Eu sou o Dr. Nivaldo Teles, eu sou médico neurocirurgião, especialista em cirurgia de coluna e dores crônicas. Há mais de 25 anos eu dedico a minha vida a fazer procedimentos minimamente invasivos na coluna e há 7 anos eu venho usando a medicina regenerativa como principal objetivo: trazer qualidade de vida aos meus pacientes e evitar uma possível cirurgia de coluna. Para quem é esse tratamento? Pessoal, é para todo paciente que tem dor na coluna e quer fazer alguma coisa para se livrar dela. E quais os problemas que esse tratamento regenerativo pode ser feito? Protusão de disco, hérnia de disco, estenose do canal lombar, artrose facetária, espondilolistrese grau 1 e grau 2, mas essa indicação é mais restrita, estenose do canal lombar, atrofia da musculatura paravertebral, dor muscular paravertebral, dores no ligamento ilho-lombar, sobrecarga dos ligamentos interespinhosos, artrose na coluna, degeneração do disco e disfunção da articulação sacroiliaca. Todas essas condições podem ser tratadas de forma minimamente invasiva para que você melhore suas dores e evite uma possível cirurgia. Então, para você que tem uma ou mais dessas doenças na coluna e já fez vários tratamentos convencionais e não melhorou e não resolveu, a medicina regenerativa pode ser uma ótima opção. Obviamente, você tem que passar por uma avaliação de um especialista em cirurgia de coluna e dores crônicas e que faça medicina regenerativa. Pessoal, lembrando que os tratamentos convencionais, os mais variados possíveis, vou citá-los aqui: fisioterapia ativa e passiva, RPG, pilates, quiropraxia, osteopatia, acupuntura, musculação, cinesioterapia, crossfit, atividade física, caminhada, todos esses procedimentos não invasivos, o paciente pode ter feito e pode não ter melhorado. Obviamente, esses pacientes com dores crônicas na coluna também tomaram vários tipos de medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos comuns, antidepressivos como duloxetina, escitalopram, nortriptilina, amitriptilina, anticonvulsivantes como a pregabalina, a gabapentina, a carbamazepina e também os analgésicos derivados dos opioides como o tramadol, codeína ou os próprios opioides, morfina, oxicodona, dimorfe. Todas essas medicações que eu falei, tanto os antidepressivos, anticonvulsivantes, são causadores de dependência química e, como efeito colateral da maioria deles, faz prender o intestino. Também aqueles pacientes que já fizeram algumas infiltrações de corticoides na coluna, que é pouco eficaz. Tem relatos na literatura até de pacientes que perderam os movimentos, ficaram paraplégicos fazendo infiltração de corticoide. É raro, mas pode acontecer. E tem os efeitos colaterais locais e sistêmicos também que pode fazer na coluna. Outras alterações que as infiltrações de corticoides não são boas, que elas reduzem a contagem das células da cartilagem, reduzem a formação de colágeno, fibroblastos, síntese de proteínas, reduz o fluxo sanguíneo local, que dificulta a cicatrização, enfraquece a integridade da cartilagem e dos tecidos em volta, causa mais degeneração da cartilagem e do tendão, pode levar a uma osteoartrite mais avançada, mais acelerada da sua coluna. Mesmo para os pacientes que estão fazendo tratamento saudável, que não estão melhorando das dores na coluna, pode-se lançar mão da medicina regenerativa. Então, só para resumir, nos tratamentos saudáveis que a gente faz são melhora do estilo de vida, alimentação totalmente saudável, atividade física regular, o uso de suplementos para melhorar a energia e disposição, melhorar a digestão, melhorar o intestino, também reposição de deficiências de possíveis hormônios como os hormônios da tireoide, o cortisol da suprarrenal, mais os hormônios masculinos, a testosterona, e os femininos, o estradiol, o estriol e a progesterona, que também estão relacionados em algum momento com as dores crônicas também. Então, o tratamento moderno ele tem baixo risco, os efeitos são mais proveitosos, que ele estimula o próprio corpo a se curar, e também lembrando que deve-se tratar a disbiose intestinal. Doutor, eu preciso esperar fazer todos esses tratamentos antes de indicar um tratamento regenerativo na minha coluna? Pessoal, óbvio que não. Quanto antes você fizer o procedimento,
maior será a sua chance de melhora. Agora, se você fizer o procedimento fazendo todo o tratamento saudável, obviamente você terá uma resposta muito melhor do seu corpo, como se você não estivesse fazendo o tratamento saudável. Então, fazer o procedimento junto com o tratamento saudável, o resultado será com certeza melhor. Pessoal, vamos lembrar que o tratamento cirúrgico tem algumas algumas considerações. Tem eles a cirurgia propriamente dita, que ela é eficaz em 70% em média dos pacientes abaixo de 50 anos, e à medida que vai ficando mais velho, essa incidência de melhora vai diminuindo, e quanto maior a cirurgia, maior o número de complicações e o menor será a taxa de sucesso dessa cirurgia. E também existe o risco da doença adjacente. Então você põe parafuso na coluna em 2 níveis, vai sobrecarregar o nível de cima e no decorrer dos anos pode aparecer a chamada doença do nível adjacente, que normalmente precisa aumentar a extensão dessa artrodese, ou seja, colocar mais parafuso. Isso acontece em 30% dos casos em média. Lembrando que a cirurgia tem risco de vida, tem risco de infecção hospitalar, tem risco de ficar paraplégico, tem risco de ficar tetraplégico e tem riscos também de piorar as suas dores. Até relativamente comum as complicações de cirurgia da coluna, porque lembrando que melhora apenas 70%, 30% o paciente continua igual ou piora. Vai alterar a anatomia do local, então o paciente vai ter uma alteração da anatomia, e essa alteração da anatomia também pode provocar mais dores depois através da fibrose. E isso quer dizer que a cirurgia não deve ser feita? Claro que não, pessoal, mas existem outras técnicas que você pode tentar antes de fazer o procedimento cirúrgico. Existe também a radiofrequência, que é a coagulação, como aparece nessa imagem aqui, uma agulhinha bem na faceta articular que está mostrando aqui. Ele queima esse nervinho, só que ele queima o nervinho para de mandar a ordem de dor para o cérebro. O paciente vai melhorar sim por um período até 6 meses, 1 ano, tem pacientes que melhoram mais tempo, só que quando ele queima esse nervinho, aquela musculatura que está ali próxima pode atrofiar, pode dar dor neuropática por lesão do nervo, só que está tratando o sintoma, porque a degeneração da faceta articular, a degeneração do disco, ela continua, a cascata degenerativa e inflamatória continua, só o cérebro não está percebendo. Atualmente nós temos cirurgia endoscópica, que vem ganhando um campo muito grande na cirurgia de coluna, principalmente para hernia de disco e estenose do canal, porém ela também tem as suas complicações, e recentemente eu soube de uma paciente jovem de 30 anos que foi operar e ela ficou tetraplégica. Foi operar a coluna cervical e lesou a medula dela e ela ficou tetraplégica. Uma cirurgia que teoricamente seria simples, passou a uma tragédia. Mas qualquer procedimento cirúrgico não é isento de riscos, tá certo? Isso é importante vocês entenderem, que a cirurgia pode sim ser necessária. Porém, com essa evolução da medicina, a gente pode lançar mão do tratamento minimamente invasivo para tentar evitar essa cirurgia. Nesse quadro que vai aparecer aqui, nós vamos fazer apenas um resumo de como evitar uma cirurgia. Então, em vermelho você vai ver o tratamento convencional para tratamento da dor, uso de anti-inflamatórios, de corticoides, de morfina, de morfes, a injeção de corticoides na sua coluna, e que no resultado final provavelmente você vai precisar passar por uma cirurgia. Já a medicina mais moderna, que é a medicina regenerativa para o tratamento da dor, através da alimentação saudável, dos suplementos, vitaminas, nutrientes, melhora da atividade física, controle do estresse, você tem as opções regenerativas, vai ajudar a reparar e restaurar aquele tecido lesionado, e o objetivo futuro, que está em azul, é tentar ou evitar uma cirurgia. Então é aqui que, quando você tem todas aquelas doenças que eu falei anteriormente, é aqui que entra a medicina regenerativa, que ou terapia reconstrutiva ou proloterapia, que é um tratamento minimamente invasivo, feito apenas com agulha, com anestesia local, é seguro, não cirúrgico, para lesões da coluna, como citamos no início do vídeo, sejam elas agudas ou crônicas, cujo seu objetivo principal é estimular o seu próprio corpo a se curar através da aplicação de substâncias
que vão estimular uma inflamação aguda no seu corpo e o seu próprio corpo se encarrega de reparar, regenerar, cicatrizar aquela região inflamada que está causando as suas dores crônicas na coluna. Esse procedimento já é feito nos Estados Unidos e no mundo todo. Nos Estados Unidos tem mais de 600 clínicas fazendo esse tratamento. Os atletas de elite do mundo, como Nadal, Cristiano Ronaldo, Neymar, todos já fizeram esses procedimentos da medicina regenerativa, entre outros atletas famosos. É muito comum os atletas terem lesões e eles utilizam essa ferramenta porque ela acelera o processo de recuperação e de cura das lesões. Doutor, tem garantias que vou melhorar fazendo esse procedimento? Pessoal, é óbvio que não, mas na prática clínica e dependendo da gravidade do caso, pode-se chegar a 90% de melhora na maioria dos pacientes. Lembrando, assim como nenhuma cirurgia tem garantia, esse procedimento também não. Obviamente que o resultado vai depender de uma série de fatores, como a idade do paciente, o tipo de alimentação desse paciente, a gravidade da sua lesão, o uso ou não de suplementos, o uso ou não de reposição hormonal, a prática ou não de atividade física, a mudança da mentalidade, entre outros fatores que vão contribuir para que você melhore ou não. Então, quais são os tipos de medicina regenerativa? São vários, mas nós vamos citar basicamente aqui 3, que é o uso do ácido hialurônico, dextrose e outras substâncias que vão estimular uma reação inflamatória e posteriormente o seu corpo ir lá para tentar reparar, cicatrizar e até regenerar aquela região que está machucada, lesionada. Entender que essa primeira é o procedimento mais simples e também tem um custo menor. Tem o plasma rico em plaquetas, que é quando você retira o sangue do próprio paciente, passa por uma centrifugação, concentra essas plaquetas. Para você ter uma ideia, 1 ml de sangue tem em média 200 a 300 mil plaquetas, e o PRP, 1 ml vai ter em média de 1,5 milhão de plaquetas, ou seja, é uma quantidade muito grande de plaquetas que tem os fatores regenerativos, os fatores de crescimento que vão estimular a cicatrização e a regeneração do tecido aonde ele for aplicado. Então esse já é um procedimento um pouquinho mais avançado. E também o último, que é, a gente usa o concentrado de medula óssea. Aí a gente tira o aspirado de medula óssea e injeta onde está inflamado, e esse aspirado de medula óssea vai fazer uma imunomodulação daquela região, vai estimular o aparecimento de mais células-tronco. Ele também já tem algumas células-tronco, não são muitas, mas tem também, mas vai estimular, e isso vai ajudar muito o paciente. Lembrando que esses procedimentos a quantidade deles vai depender do resultado de cada paciente. Então, pessoal, a medicina regenerativa usando ácido hialurônico, dextrose, PRP e o aspirado da medula óssea, tem outras substâncias, claro, mas aqui é só um resumo para vocês. Quais são as vantagens dele? Ele é sem internação, usa o próprio corpo para se curar do próprio paciente, ele é autólogo. Faz-se com anestesia local. Nós estamos tratando da causa, porque a gente está indo aonde está estragado, onde está inflamado. Então a gente está cuidando do todo do paciente, mais daquela região que está inflamada. Os resultados estão sendo superiores à cirurgia na maioria dos casos. O risco de não melhorar está em torno de 10%, ou seja, 90% dos pacientes têm uma grande chance de melhora. E quanto mais precoce fizer esse tratamento, maior será o resultado e menos propensão ou necessidade de ter uma cirurgia futura poderá acontecer. Outra coisa que você tem que entender é que os resultados não são da noite para o dia. Uma vez aplicado, essa medicina regenerativa vai estimular uma cascata de inflamação que dura dias, depois uma cascata de proliferação de células que dura dias a semanas, e depois uma cascata de regeneração celular que pode durar até meses. Então a gente pode esperar até 6 meses, 8 meses após a aplicação, que ainda poderá ocorrer melhora dos casos clínicos, tá ok? Então é muito importante lembrar que ela é lenta e gradual. Quais as desvantagens desse procedimento? Primeiro é o custo, né? Não é tão baixo. Dor após a aplicação. Geralmente nos primeiros dias após a aplicação a dor pode aumentar, e é normal, é comum acontecer isso, porque a gente está provocando
causando uma reação inflamatória naquela região para que o corpo vá lá e cicatrize. Outra desvantagem é que ela ainda é considerada experimental, mesmo com milhares de artigos científicos mostrando que tem resultado e é eficaz sim, mas ainda não é considerado um tratamento gold standard. Porém, cada dia mais aparecem mais artigos científicos e os resultados cada dia vêm melhorando mais. Aqui é para vocês entenderem, aparece esse disco aqui, de um lado está um disco intervertebral saudável, que está em azul, dessa parte, onde a gente vê os vasos sanguíneos, a placa terminal da cartilagem bem formadinha, células do núcleo pulposo, células do ânulo fibroso, células da notocornea, tem o núcleo pulposo bem definidinho, vocês veem que ele está bem separadinho, o corpo vertebral bem bonitinho, e do outro lado um disco intervertebral doente, que você vê uns vasos sanguíneos, ocorre uma migração de vasos sanguíneos para a placa terminal, aumento do crescimento dos nervos para dentro do disco, isso aumenta a dor, a sensibilidade da dor, ocorre uma inflamação dentro desse disco, tem alargamento dos espaços laminares, então vai dar frouxidão do ânulo fibroso, isso facilita o aparecimento de hérnias de disco e formação dos osteofitos, que nada mais é do que o bico de papagaio, o famoso bico de papagaio, que é uma degeneração da coluna também. Então, pessoal, por que fazer a medicina regenerativa na sua coluna? Primeiro que ele é minimamente invasivo, com anestesia local, não interna, vai embora no mesmo dia. Segundo, que não vai alterar a sua anatomia, ou seja, se não melhorar, você pode ir fazer a sua cirurgia tranquilamente, que não vai ter a alteração da sua anatomia. Você tem uma grande chance de evitar uma possível cirurgia no futuro, boas chances de melhora da sua dor crônica, em torno de 90%, pouquíssimo risco de infecção hospitalar, principalmente porque o centro cirúrgico basicamente não recebe paciente com infecção, a gente só faz esse procedimento em pacientes que não têm infecção, ou seja, a sala é muito limpa e não tem contato com bactérias, e você tem a chance de evitar ou postergar ou até não precisar mais fazer uma cirurgia. E o mais importante, pessoal, é viver sem dor, com qualidade de vida, com mobilidade e força. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre o procedimento, só deixar nos comentários ou mande direct nas redes sociais ou entre em contato com a nossa equipe, que os telefones estão disponíveis. Um beijão para todos, fiquem com Deus.